Aprender a discordar é uma lição importante. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuído. A advogada doutora Marilyn York é uma advogada especializada em divórcio nos Estados Unidos. Curiosamente, a especialidade dela é representar os pais, não as mães, nas questões de custódia de criança. O mais curioso ainda é que ela enfrentou ela mesma um processo de divórcio e, lógico, neste caso ela torcia pelo lado da mãe no processo. Ela fez uma palestra TED contando essa experiência e se trata de uma palestra muito interessante da qual eu vou tirar algumas conclusões libertárias. A advogada faz uma constatação simples. A sociedade organizada, entenda-se o Estado, privilegia absurdamente a mulher em questão de custódia de filhos. Isso não é uma opinião, é um fato absoluto e incontestável. Ela mostra na palestra vários índices e estatísticas para demonstrar isso, e tenho certeza que temos o exato mesmo caso aqui no Brasil. Em parte porque até a lei estatal discrimina a favor da mãe contra o pai, mas muito além disso, mesmo em aspectos em que a lei é neutra, não favorece ninguém, na hora de decidir, tipicamente juízes estatais tendem a favorecer a mulher na disputa sobre os filhos. Isso, segundo a visão dela, é um problema grave. Existe um grupo de experiências e interações que são fundamentais para o crescimento do filho e que tipicamente são obtidos em sua interação com o pai, não necessariamente supridos pela interação com a mãe. Mães tendem a ser superprotetoras, extremamente avessas ao risco. E lógico, isso é importante para a criança. Porém, para a criança alcançar o desenvolvimento pleno, ela precisa de autoconfiança, o que implica desafios, risco. Nesse aspecto, os pais têm uma função primordial, não por amar menos ao filho ou por ser menos preocupado com a segurança desse, mas apenas e tão somente por oferecer uma visão diferente da mãe, geralmente com menor aversão ao risco, com mais desafios, mais brincadeiras, um pouco menos controlada. A criança, ao ter exemplos de pai e mãe que ambos a amam e ajudam, mas que pensam diferentes, aprende uma lição extremamente importante. Não existe consenso no mundo, mais que isso, aceitar algum risco é necessário e isso traz confiança para a criança. A doutora York mostra o problema. Como as leis favorecem amplamente as mulheres, acaba-se por um sistema de justiça que praticamente abole a função do pai. Isso piora um problema que também por si só já existe e é grande. Muitos pais, de fato, abandonam totalmente a criação dos filhos. Isso gera um enorme número de mães solteiras e um número muito menor de crianças que interagem tanto com o pai quanto com a mãe. O problema disso não é a pensão que tem que pagar um para o outro ou divisão de bens, problemas que, infelizmente, eu vejo muitos casais despenderem a maior parte do tempo brigando. O grande problema aí é justamente privar a criança do contato saudável com ambos os pais. Ter duas pessoas que, por mais que tenham todos os defeitos do mundo, amam a criança e querem o melhor para ela, e isso é de uma importância fundamental para criar adultos capazes de lidar com opiniões dissonantes. E lógico, para quem continua casado, isso não é problema. Quem acha que pais que continuam casados não têm visões diferentes, bom, eu acho que nunca esteve casado. Evidente que, num casamento, também as crianças estão sujeitas a essas opiniões discordantes. Lógico, importante fazer um parênteses aqui. Opinião discordante é evidentemente diferente de violência. Uma coisa é discordar, outra coisa totalmente diferente é violência doméstica. Manter um casamento, por óbvio, não tem a ver com ter ou não discordância. Todos os casamentos têm a sua cota de discordância. Tem a ver com suportar ou não a discordância num relacionamento. Casamentos acabam não quando as pessoas discordam entre si, elas sempre discordam entre si. Os casamentos acabam quando as pessoas não suportam mais o nível de discordância entre elas, muito mais do que haver discordância ou não. Na ética libertária, essa questão do casamento, separação, custódia dos filhos, tipicamente seriam resolvidas em contrato. O casamento deve incluir um contrato formal entre as partes, seja com cláusulas livremente acordadas entre os noivos, seja com cláusulas definidas previamente por uma religião, por uma empresa de segurança privada ou outras fontes de leis privadas. Ainda assim, é esperado que muitas vezes um juiz privado, também definido em contrato, seja chamado a definir os trâmites finais. O fato é que não se espera que o libertarianismo resolva completamente esse
problema. Porém, pode sim ajudar, porque o fato é que a legislação atual claramente é tendenciosa. O ponto de vista libertário mais importante é o que isso significa para a liberdade. Eu tendo a concordar com a doutora York. Sim, existe um favorecimento à mulher na legislação atual, particularmente no que se refere a divórcios e guarda de filhos. E isso acaba alienando os pais da criação dos filhos, onde eles são muito mais importantes do que julgam os juízes. Minha preocupação aqui não é com o pai propriamente dito. O pai é um adulto, ele vai conseguir superar isso na vida dele. O problema é para as crianças. As crianças, ao crescerem sem serem expostas durante a sua criação a opiniões diferentes, divergências naturais, acabam se tornando mais intolerantes, menos afeitos a aceitar opiniões diferentes das suas. No final, acabam mais propensos, eles mesmos, a se tornarem menos tolerantes e assim, talvez, a um divórcio mais rápido na próxima geração. Veja, é óbvio que o aumento da taxa de divórcios na população não é crescente por este motivo. De fato, existem inúmeros fatores culturais que tornam mais comuns divórcios ao longo do tempo. O fato de você estar se divorciando não é culpa dos seus pais. Mas a grande questão aqui é que Estado tomando um lado só piora a situação. De fato, temos um aumento da intolerância geral na sociedade, motivado pela tentativa do Estado de fazer justiça. E isso é um ponto em que afeta a nossa liberdade. Porque liberdade requer opiniões discordantes, requer que pessoas pensem diferente, tendo opiniões diferentes sobre vários assuntos diferentes. Nós libertários somos os primeiros a dizer que, olha, a gente não concorda um com o outro em um monte de pontos. E isso tá ok. Erro é tentar forçar a concordância, um programa, uma doutrina. Aqui está a raiz da diferença entre o libertarianismo e a esquerda ou a direita. O que buscamos de forma totalmente diferente das outras ideologias não é um conjunto de crenças que todas as pessoas devem seguir, mas uma forma de convivência pacífica que permita a pessoas com crenças irremediavelmente distintas possam viver em paz. Veja, não significa todo mundo concordar não, pessoas vão continuar discordando entre si sobre um monte de coisas. A gente só quer o número mínimo de regras necessárias para garantir que, mesmo havendo tais discordâncias, não exista violência, que a paz impere. Todos adoraríamos que toda a humanidade concordasse com nossos pontos de vista, que ninguém nos criticasse por nada. Ao mesmo tempo, temos a relutância em adotar a posição de outras pessoas. Portanto, unanimidade em pensamento não vai acontecer, esqueça. Ao contrário, cada vez mais o mundo caminha para a discordância completa. Quanto mais pessoas existem no mundo, quanto mais essas pessoas conversam entre si, mais haverá discordância. A solução para isso não é podar as pessoas, não é limitar o que as pessoas pensam, não é forçar as pessoas a concordarem com uma agenda que você acredita. A solução é arrumar formas de pessoas conviverem em paz com outras pessoas que têm opiniões diferentes. Deve-se buscar o mínimo necessário para a convivência pacífica. E esse mínimo necessário é o que nós chamamos de ética libertária. É um conjunto pequenininho de regras derivadas logicamente e que permitem que as pessoas convivam em paz num mundo em que ninguém concorda com ninguém. Existe uma forma de implementar isso, uma forma de se chegar a isso, que é a sociedade de leis privadas. Cada pessoa compra a lei, compra o governo que achar melhor. Entenda esse conceito no vídeo O que é uma sociedade de leis privadas, no canal Ancapsu Classic. E se quiser entender como é derivada a ética libertária, veja o vídeo O que é a ética argumentativa, também lá neste canal. E se você é um pai e está se divorciando, lute por seu filho ou sua filha. É uma luta injusta e você provavelmente vai perder. Lamento te informar. Mas o importante aqui não é ganhar, é deixar claro na cabeça do seu filho ou da sua filha que pessoas pensam diferente mesmo e ainda assim o amam da mesma forma. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!